Super Rádio, programa Debate em Família, a caminho das eleições. Bom, conforme prometido hoje, entrevista com o candidato à Prefeitura de Osasco, o deputado estadual Emídio de Souza, que é candidato pelo PT. Bom dia, Emídio. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês na Super Rádio, bom dia Júnior Berilo, Fábio, Luiz Carlos, todos vocês que comandam esse programa, sabem que é de tanto sucesso já. Prazer em estar com vocês aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Debate em Família, e eu inicio a pergunta a você, como eu tenho iniciado a todos os candidatos que aqui são entrevistados, né? Por que ser candidato a prefeito, o senhor que é um deputado estadual pela cidade de Osasco? E que já foi prefeito de Osasco. E já foi prefeito de Osasco, né? Por que se candidatar à prefeitura? Por que a prefeitura de Osasco? Olha, o que me leva a ser candidato novamente é pela seguinte questão. Eu fui prefeito de Osasco entre 2005 e 2012, que foi a época que Osasco passou por uma verdadeira revolução, sabe, um salto econômico notável, né? Ela saiu da 25º Produto Interno Bruto entre as cidades brasileiras, pulou para a 10ª quando eu saí, e agora já é a 6ª cidade mais rica do país e a 2ª do estado de São Paulo. Então, Osasco tem condições de prestar um serviço da melhor qualidade para as pessoas. E eu acho que hoje o governo de Osasco trabalha muito, a administração de Osasco, muito no improviso, sem um planejamento e sem prioridades claras para resolver os problemas das pessoas. Então, eu quero, porque eu sou uma pessoa que eu tenho experiência e tenho prioridade na cabeça. Então, problema número 1, eu quero resolver o problema da saúde em Osasco, que é escandaloso, sabe? Não tem explicação uma cidade, segunda mais rica do estado, as pessoas demorarem mais de um ano para fazer uma consulta com um especialista ou um exame, né? Não há explicação, sabe, para o professor de Osasco ganhar menos do que o piso nacional do magistério, do que um funcionário da prefeitura ganhar menos que o salário mínimo. Então, sabe, e a cidade clama para a resolução de problemas, por exemplo, das enchentes. Né? As enchentes é um problema que acompanha Osasco há muito tempo. E pela primeira vez eu fiz um projeto para, vamos dizer, acabar com o problema das enchentes no Roxidale. Esse projeto foi feito em 2007, quando eu era prefeito. Eu executei a metade desse projeto, a canalização do Braço Morto do Tietê. Eu fiz toda a parte ali próximo ao Clube do Sargento, Clube dos Metalúrgicos, e fiz a Avenida Ônix, né, que é outro afluente ali do Braço Morto. E depois disso, a obra parou praticamente. Eu fiz isso, para você ter uma ideia, entre 2009 e 2010. Nós estamos em 2020, a obra não andou. Sabe? Então, não andou por falta de prioridade. Então, cada vez que chove, de novo, as pessoas passam por isso. Sabe? Então, eu quero retomar e concluir essa obra que eu comecei e, infelizmente, não teve continuidade. Júnior Berilo. Emídio, em relação à campanha, como anda a campanha nesse momento? Vocês tiveram aí um problema em relação a uma das alianças, um dos partidos que compõem as alianças, e agora foi substituído o vice, agora tem uma vice. Essa vice, se eu não me engano, ela é ligada à área da educação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa mudança. Essa mudança foi necessária porque o PTB, vocês sabem, o presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson, ele é um aliado de primeira hora e um dos principais aliados do Bolsonaro. E ele resolveu prestar um serviço, agradar o Bolsonaro, rompendo a aliança com o PT em várias cidades. E Osasco foi a primeira, né? Claro também que aí provavelmente teve outras influências, né? Porque o Podemos, do atual prefeito, também é aliado do Bolsonaro, então interessava isso, né? Mas nós isso não paralisou nossa campanha, nós tocamos normalmente, trocamos de candidato. Eu poderia até recorrer da medida, mas eu não quis recorrer, mesmo a pedido do pastor Silvio, que era meu candidato a vice, eu não quis recorrer para não ficar essa coisa de, olha, a chapa pode ser impugnada. Não, então vamos fazer diferente, vamos trocar vice, tem outras pessoas. Encontramos uma mulher extraordinária, que é a professora Zélia Lucas. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino,
é uma mulher negra, militante das causas do povo negro. E eu acho que é bom Osasco mudar, ousar um pouco, ser a primeira mulher negra, sabe, no alto cargo da Prefeitura de Osasco. Então, acho que foi importante, não paralisou, e ela já está nas ruas comigo, fazendo o trabalho, convencendo as pessoas, mostrando a importância da mudança com responsabilidade em Osasco. Luiz Carlos. Bom dia, Emílio. Prazer tê-lo aqui de novo, aqui no Debate em Família, aqui de novo na Super Rádio, né? É sempre bom tê-lo aqui. Eu queria saber o seguinte, a gente acompanhou a tua gestão, você acabou de mencionar, a gente sabe realmente daquilo que você fez, e uma das propostas, a primeira proposta que você coloca como ponto de referência para a sua campanha é a saúde, né? E a gente tem sempre a impressão de que Osasco fica sempre em último lugar nesse quesito, né? Por quê? Osasco está aqui tão próximo da capital, tem realmente uma formatação de cidade, né, metropolitana. Por que a saúde em Osasco é tão complicada e tão difícil digamos assim, da população usufruir dessa necessidade que é dela, é uma necessidade e um direito dela? Na minha opinião, isso acontece, Luiz, porque existe uma falta de prioridade. O prefeito atual não prioriza as coisas como devem ser priorizadas. Osasco tem recurso. Agora, você tem que pegar esse recurso e tem que saber usar. Se não tem dinheiro para resolver tudo de uma vez, sabe, você tem que resolver aquilo que é mais importante primeiro. Quer dizer, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele agora diz que vai cobrir o calçadão da Antônio Agu, sabe? Eu não tenho nada contra cobrir calçadão, mas quando você está numa cidade onde as pessoas estão demorando 1 ano para marcar uma consulta, ou exames, ou não tem hospital da mulher, qual deve ser a prioridade? Sabe? Então, as pessoas não têm. Eu acho que está faltando prioridade clara para a Prefeitura. Segunda coisa, falta gestão na Secretaria da Saúde. Ele entregou as principais unidades, como o Hospital Antônio Gílio, as 3 UPAs que eu construí em Osasco, Hospital de Socorro, ele entregou isso para a gestão de OS. E o pior, essas OS, as mesmas OS que deram problema no Rio de Janeiro, com desvio de recursos, são as mesmas que estão operando em Osasco. Então, evidentemente, nós temos um caos na área da saúde, porque, sabe, não tem mais um conjunto. A Secretaria da Saúde perdeu a capacidade de planejamento, controle das ações. Hoje, cada um faz o que quer. A OS do hospital faz o que quer, a OS da UPA faz outra coisa do jeito que acha importante. Na verdade é o seguinte, e não fez o que prometeu. Ele prometeu construir um hospital da mulher, não construiu. Prometeu construir o hospital da criança, ele colocou uma placa, agora, 1 mês da eleição, colocou uma placa, uma pedra fundamental, deu nome para o hospital, só não tem hospital. Não colocou um tijolo, não é que precisa concluir, não, nem começou e nem licitou essa obra ainda. Então, esse improviso não dá para continuar. O que eu estou assumindo de compromisso, assim, eu construí 3 UPAs, eu vou construir mais 2 UPAs pelo menos. Quero construir uma na Zona Norte e uma na Zona Sul. Hoje já cabe isso, quero fazer uma UPA lá na região do Munhoz e quero fazer uma UPA na região do Jardim Padroeira, que eu acho que é onde cabe, é importante, bairros muito populosos e que pode ajudar. Eu também vou contratar imediatamente, dobrar o número de médicos especialistas na rede. Quer dizer, as pessoas buscam cardiologista, eles não podem esperar 1 ano por essa consulta. Sabe, oftalmo, ortopedista, ginecologista, né, neuro, é um caos essa situação. As pessoas daqui, muita gente está recorrendo ao sistema de saúde de Barueri e, pasmem, até de Carapicuíba, que é uma cidade muito mais pobre, as pessoas de Osasco vão. Então, assim, não é dinheiro que está faltando. O que está faltando é prioridade, capacidade de gestão, sabe? Saber o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito depois. Quem está no comando do governo tem que ter essa prioridade clara, né? Eu tenho experiência, eu conheço como funciona essa máquina, eu sei fazer ela funcionar e sei fazer as coisas acontecerem.
Tá aí, nós estamos entrevistando agora, aqui no Debate em Família, o deputado estadual e candidato à Prefeitura de Osasco, Emídio de Souza, pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Vamos falar um pouquinho sobre educação. A gente fala muito aqui, Emídio, sobre educação no Debate em Família, né? E saiu uma notícia agora dizendo que os jovens, né, têm dificuldade, né, de acessar a educação. Muitos jovens não estão estudando por conta da crise, né, que está acontecendo aí em relação à pandemia e também a crise econômica que já se estende já há algum tempo no nosso país. Eu queria saber o que você pretende fazer pela educação em Osasco. Olha, primeiro eu pretendo valorizar os professores, né? Não há possibilidade de educação de qualidade se você não valoriza os profissionais de educação. Valoriza do ponto de vista salarial, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de cuidado com a saúde física e mental dos professores, do ambiente escolar. Então, o que eu pretendo fazer, primeiro, é valorizar professor. Não há educação sem professor. A segunda coisa, eu pretendo construir mais 2 CELs em Osasco, né? Eu fiz 2, no Munhoz e no Jardim Santo Antônio. Quero fazer mais 2 agora, que eu acho muito importante para ter escola de tempo integral em Osasco. A outra coisa, eu quero retomar projetos importantes, né? Por exemplo, 2 projetos que eu tinha que ele acabou. 3 projetos, pelo menos. Um projeto Escolinha do Futuro, que era um projeto para as crianças ter atividade após o horário de aula, ou antes do horário de aula. Quem estudava à tarde tinha atividade de manhã, quem estudava de manhã tinha tarde. E as suas atividades eram 10 modalidades, sabe? Eu não sei se eu lembro de todas, mas tinha xadrez, tinha capoeira, tinha judô, tinha futebol, vôlei, circo, dança, teatro, várias coisas. O importante que era é a criança ficar na escola e não na rua, né? Esse projeto atingia 17 mil crianças em Osasco. E acabou, sabe? Eu não entendo por que acabar com um projeto desse. Tinha também o Recreio nas Férias, que era um projeto para atividades durante as férias, para as crianças também não ficarem na rua durante as férias. E essas atividades eram artísticas, culturais, esportivas dentro da escola, mas também tinha passeios. Sabe? Milhares de crianças em Osasco conheceram a praia pela primeira vez através do projeto Recreio nas Férias, né? Então, é possível fazer isso. Tinha um outro projeto, que era o Escola Vai para Casa, que era a ideia de identificar os alunos com dificuldade de aprendizado e verificar na família dele o que está acontecendo, o que está levando essa criança a ter dificuldade. E por detrás disso, você sempre descobria um caso de violência familiar, de abandono, de abuso, sabe? Então, e acabava resolvendo o problema. Então, a educação é assim, é um esforço conjunto, né? Um esforço que você precisa fazer o tempo todo, sabe? As crianças precisam gostar do ambiente escolar, né? Então, foi importante construir 18 novas escolas em Osasco, sendo delas 2 CELs, né? E uma coisa que eu quero fazer também é assim, eu quero zerar a fila de creche em Osasco, a fila de vagas em creche. Mas, veja bem, agora ele adotou uma coisa que é a história de creche de meio período. Eu não acredito em creche de meio período. Creche tem que ser tempo integral. Então, eu vou retomar a ideia de creche de tempo integral, nada de meio período. Sabe? Então, não adianta ele falar que aumentou o número de vagas em creche, dividindo uma vaga em 2. Não é isso que eu quero fazer. Quero criar novas vagas, que é o importante. Berilo? Emídio, tem um outro assunto que é importante a gente falar, que é o transporte público. Osasco ensaiaram para ter um bilhete único, criaram um bilhete único pela metade. O sistema de transporte de Osasco já está obsoleto. Uma cidade com mais de 700 mil habitantes tem ônibus que só vão para o mesmo lugar, para Vilhara. E falando em Vilhara, vai ser inaugurado nos próximos dias a reforma do terminal da Vilhara. A reforma custou 24 milhões, é uma obra do Estado em parceria com o município, que não tem uma escada rolante no novo terminal. O que o senhor pretende fazer para o transporte público no município? Olha, acho que a primeira coisa é o seguinte, eu pretendo fazer um bilhete integrado de ônibus, trem e metrô.
e linhas intermunicipais. Então, por exemplo, é comum uma pessoa sair lá do extremo sul da cidade, no Padroeira, Conceição, ou de qualquer bairro, e vir até a estação de Osasco, do 18, e pegar e tomar outro trem. Ele está pagando 2 tarifas por isso. Sabe? Eu quero que ele pague apenas uma tarifa, né? E daí ele possa se deslocar para o trem, metrô, tudo integrado com uma só tarifa. Já é assim na capital. Por que em Osasco não pode ser assim? Então vamos cuidar disso. Eu acho que isso é uma prioridade agora que eu quero cuidar. E eu penso também que assim, é hora, né? O bilhete único implantado aqui, ele é tipo assim, só serve para efeito de propaganda. Porque de fato ele não beneficia ninguém em Osasco. Pode perguntar em Osasco quem são as pessoas que usam bilhete único. Não tem porque as pessoas aqui não tomam 2 ônibus dentro da própria cidade. É muito difícil, muito raro. Então o que interessa em Osasco é a integração ônibus-trem. Essa que é importante. Porque você tem uma quantidade de trabalhadores, de estudantes, de pessoas que vão ao médico, que precisam tomar o trem e o ônibus. Sabe, o ônibus e o trem. Sair do Munhoz, pegar um ônibus, descer na estação e com a mesma tarifa, isso, sabe, é fundamental. Então a primeira coisa que eu quero fazer é essa, quero construir muito mais corredores de ônibus para dar velocidade para os ônibus em Osasco, né? Eu fiz o da Getúlio Vargas e fiz na Autonomistas. Agora precisa fazer muito mais corredores de ônibus, sabe, priorizar o transporte coletivo é fundamental e a qualidade dos ônibus, né? Eu estabeleci em lei, na minha época, que os ônibus não poderiam ter mais de 8 anos de idade, sabe? É o tempo máximo de uso deles. Isso é importante, mas agora também é preciso ônibus com Wi-Fi, ônibus com carregador para celular, ônibus muito mais seguro, né? Isso também é muito importante para a gente ter um transporte de qualidade, né? Emílio, essa questão da obra do Estado, essa obra aqui do Terminal da Vilhada, é uma obra totalmente do governo do Estado, da MTU. Agora, é uma obra que, assim, a Prefeitura, toda vez que o Estado faz uma obra dentro da Prefeitura, dentro da cidade, a Prefeitura pode e deve influir para que essa obra seja adequada aos nossos interesses. Então, por exemplo, como é que você constrói uma obra hoje sem acessibilidade? Como é que... Você tem que prever que vai ter uma quantidade de pessoas que não é só cadeirante, não, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, sabe? Pessoas idosas, pessoas que têm algum problema físico, sabe, às vezes provisória, pessoa que está com uma perna quebrada, uma coisa. Então, sabe, é o mínimo, né? Eu acho que faltou planejamento, a prefeitura não cobrou. Por exemplo, olha, quando foi feita a nova estação de Osasco, no meu governo, Osasco ganhou uma nova estação. Foi demolida que tinha, feito uma nova. O projeto foi inteiramente da prefeitura. A CPTM executou, mas foi um projeto da prefeitura. Sabe que botamos escada rolante tanto para a saída para Antônio Agu, quanto para a saída para a Zona Norte, estação moderna, com acessibilidade, com tudo. É o papel que a prefeitura tem que fazer. Bom, Luiz Carlos? Eu tenho várias perguntas, mas nós não temos mais tempo, né? Nós temos vários ouvintes aqui, Emílio, fazendo perguntas, fazendo colocações sobre as UPAs, a falta de médico, né? A situação do transporte, a necessidade dos candidatos, por exemplo, de repente registrar em cartório, né, os seus projetos, as suas intenções realmente de arrumar a cidade de uma forma geral. Nós temos aqui uma série de perguntas nesse sentido que a gente gostaria de fazer. Mas eu acho que vai ter tempo ainda de daqui a pouco a gente voltar a convidar os candidatos de Osasco. Hoje nós tivemos um probleminha aqui, mas infelizmente o horário... Atrasou um pouquinho. O horário é nosso inimigo, viu, Emílio? Eu sei disso. Eu estava na gravação de um programa de rádio aqui, acabei me atrasando também. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ó. Eu também me disponho a conversar, porque eu acho muito importante. Eu queria dizer uma coisa assim a vocês. Eu vou lançar o meu programa de governo amanhã, sexta-feira, dia 23, a partir das 19 horas, será um lançamento virtual, então as pessoas podem acompanhar o meu compromisso, os meus compromissos, as minhas ideias para daqui para frente, que inclui gratuidade no transporte coletivo para pessoas acima de 60 anos, que inclui congelamento do valor do IPTU por 4 anos, entendeu? E várias outras ideias que eu quero apresentar amanhã. Agora, o debate deve ser uma coisa
sempre presente. Eu me coloco à disposição de cada um de vocês, né? Eu só queria dizer uma coisa, olha. O Brasil já teve experiência de tudo, inclusive de candidatos que registram em cartório, né? O Serra, por exemplo, registrou em cartório quando disputou a prefeitura de São Paulo, queria ficar os 4 anos, não adiantou nada. Ele foi lá e tirou. Então, o que eu acredito mesmo é na palavra das pessoas, sabe? Assim, na minha palavra, o povo de Osasco aprendeu que pode confiar porque eu vou fazer. Então, eu também não assumo compromisso que eu não posso fazer. Então, o que eu estou dizendo é isso, é confiança. O que eu posso oferecer como garantia é a minha experiência e o meu governo, o que o meu governo fez para transformar Osasco, né? E agora a minha determinação de fazer. Então, é isso, e eu agradeço muitíssimo vocês, viu? Aí, muito obrigado ao candidato à Prefeitura de Osasco, Emídio de Souza, deputado estadual, né, pelo PT e candidato pelo PT à Prefeitura de Osasco. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, Emídio, até uma próxima oportunidade. Gente, muito obrigado a vocês, a todos os ouvintes, parabéns aí pelo trabalho aí na Super Rádio, um abraço do Carlos, Fábio, Júnior Berilo e todos vocês aí que estão nos ouvindo, a equipe técnica também, tá? Fico à disposição, grande abraço a todos. Valeu, então essa foi a entrevista com o candidato à Prefeitura de Osasco, deputado estadual Emídio de Souza, aqui no Debate em Família. Debate em Família, a caminho das eleições.